Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos continuar a nossa série sobre o entendimento da formação dos planetas e vamos tentar entender se a composição química de planetas como a Terra e Marte, eles já nasceram com essa composição química ou essa composição química foi sendo moldada durante o tempo por diferentes processos que aconteceram. Vamos entender essa história toda. Isso aqui está linkado com o último vídeo que eu falei sobre a formação do planeta. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil e a campanha Adote um Divulgador Científico. É muito importante, a gente estar aqui trabalhando, divulgando ciência para vocês. Então adote, pode ser de qualquer área da biologia, da biologia, da química, da astronomia, da área que for, até de área de ciências sociais, área de humanas, matemática, do que for. O que é importante é difundir um conhecimento legal, uma informação legal. Então adote um divulgador científico, que você vai estar ajudando ele bastante. Estou trazendo aqui o segundo vídeo dessa pequena série que eu estou fazendo sobre a formação do planeta Terra e como a química, a composição química do nosso planeta foi moldada durante aí os bilhões e bilhões de anos. Existe uma questão fundamental na ciência planetária. No outro vídeo eu falei de uma questão muito importante, que é como a Terra se formou. Existe uma outra questão também, que é a seguinte: como que os planetas chegaram da forma que eles estão hoje? Será que eles nasceram assim? Ou será que aconteceu determinados eventos durante a sua existência que fez com que suas composições químicas mudassem? Basicamente, por que nós não temos tantos elementos voláteis assim no nosso planeta? Será que teve uma perda? Em que momento da história do nosso planeta a gente pode ter perdido esses elementos voláteis? Lembrando que no vídeo passado eu falei da perda de uma parcela de elementos importantes, elementos até economicamente importantes. Agora nós vamos focar na perda de elementos voláteis, como que isso pode ter acontecido, em qual momento que isso pode ter acontecido. Eu falei no outro vídeo, que a formação dos planetas é entendido em linhas gerais. O planeta começa a se formar pela aglutinação da condensação de poeira e gás. Isso vão formando planetesimais, eles vão se juntando e em um determinado momento acaba acontecendo colisões entre esses planetas e isso acaba misturando todo esse material. Uma coisa que eu não falei no outro vídeo, que na formação desses planetas, até ele atingir o tamanho do planeta Marte, mais ou menos, as coisas são muito instáveis. Chega num momento ali que o planeta, na verdade, ele nada mais é do que um oceano de lava, e devido ao tamanho dele, ele não tem gravidade suficiente para manter tudo aquilo coeso como um planeta. Então acaba que o planeta, lá no início da sua vida, ele nada mais é do que um mundo de lava circundado por uma atmosfera de rocha vaporizada. É um mundo completamente diferente, é uma situação muito estranha, é até difícil da gente imaginar, mas é isso que acontecia no início do sistema solar. Então você tinha assim, a Terra nada mais era do que uma esfera de lava circundada por uma atmosfera de rocha vaporizada e ela não conseguia segurar tudo isso, então ela começava a perder parte dessa atmosfera vaporizada, de rocha vaporizada, para o espaço. Outros planetas também perdiam. E quando uma parte de uma outra atmosfera batia com a Terra, colidia com a Terra, acontecia essa mistura de elementos. Será que era assim mesmo que acontecia? É isso que despertou a curiosidade de um grupo de cientistas. Para entender isso, para entender todo esse processo, os pesquisadores foram atrás de um elemento que pudesse mudar com esses efeitos, ou seja, com esses efeitos de colisão, de aquecimento, de vaporização. Eles descobriram que tem um elemento que muda com isso, que é o magnésio. O magnésio tem os seus isótopos. Então, se os pesquisadores começassem a estudar os isótopos de magnésio, eles iam poder entender um pouco melhor todo esse processo que aconteceu
com o planeta. E foi isso que eles fizeram. Eles pegaram amostras do planeta Terra, pegaram amostras de meteoritos que provêm de Marte e pegaram amostras de meteoritos que vieram de Vesta. Lembrando que Vesta é o maior asteroide do cinturão de asteroides. Eu não vou entrar aqui no mérito de como você descobre que o meteorito veio de um outro objeto, mas tem as técnicas para isso. Então, eles pegaram lá os meteoritos de Marte, os meteoritos de Vesta e amostras do planeta Terra para estudar os isótopos de magnésio. E ao estudar os isótopos de magnésio, os pesquisadores chegaram a algumas conclusões muito importantes. A primeira delas foi a seguinte: eles encontraram nas amostras da Terra, de Marte e de Vesta razões completamente distintas dos isótopos de magnésio. Isso jamais poderia ser explicado simplesmente pela condensação da nebulosa solar ou do disco protoplanetário. Se fosse só um processo de condensação, se os planetas fossem formados simplesmente pela condensação, como é a teoria que a gente conhece hoje, essa razão desses isótopos teria que ser igual em todos os objetos. E não é. A razão de isótopos é muito diferente. Outra coisa que eles observaram que o estudo dos isótopos pesados de magnésio revelaram que em todos os casos, tanto para a Terra, como para Marte, como para Vesta, os planetas perderam cerca de 40% da sua massa durante o período de formação, devido a repetidos episódios de vaporização. Lembrando que para vaporizar a gente precisa ter a colisão. Quando você tem a colisão, você esquenta, esquentou, você vaporiza, você perde aquele material. E por último, eles determinaram que a acreção, o processo de acreção, que eu já falei para vocês, que é como os planetesimais foram se juntando e se unindo para formar os planetas, resultaram em outras mudanças químicas que geraram características únicas da Terra. Ou seja, esse estudo aí mostrou que tanto a Terra como Marte como Vesta experimentaram significantes perdas de material depois da sua formação, o que significa que essa composição peculiar que a gente tem hoje na formação dos elementos não é porque aconteceu lá na formação do disco protoplanetário, mas sim por conta das colisões que misturaram todos esses elementos. Essa pesquisa muda sim bastante, né, o que se pensava da formação dos planetas, muda bastante o que se pensava da diferenciação química existente entre os planetas, porque acreditava-se que tudo isso acontecia lá na condensação do disco protoplanetário e tudo mais, com violentas colisões, colisões, mas não, isso aí acontece através de repetidas colisões de altas energias. Não era uma colisão grande só que fazia isso, mas para você poder ter a perda desses elementos e ter essa diferenciação na razão de isótopos que os pesquisadores encontraram, você precisava ter repetidas colisões de alta energia. Nessas repetidas colisões ia vaporizando o material ia sendo perdido, aglutinava com outro, isso tudo ia misturando e dando a formação química única dos planetas como a gente encontra hoje. Outra coisa muito importante, provavelmente isso não aconteceu só nos planetas rochosos, pode ter acontecido nos outros planetas também, e ainda mais, isso aí pode ser algo que aconteça em todos os exoplanetas. E isso é muito importante para a gente, se a gente entender como a Terra formou, como Marte formou, como os objetos aqui no Sistema Solar se formaram, como a química deles se misturou para chegar na química que a gente tem hoje, no molde químico que a gente tem hoje, a gente conseguiria entender também processos que acontecem nos exoplanetas. Então, esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, que mostrou qual que é a conclusão final desse vídeo aqui, só para a gente entender, para a gente fechar esse assunto. A conclusão aqui desse vídeo é que a diferenciação química observada nos planetas, nos objetos, Marte, Vesta, Terra, tem razões diferentes de isótopos de magnésio, ou seja, tem composições químicas diferentes. Essa diferenciação veio das repetidas colisões que aconteceram no momento em que os planetas estavam se formando. Eles tiveram ali repetidas colisões de alta energia com outros objetos não tão grandes, mas com
com colisões de alta energia. Cada colisão dessa vaporizava um tanto do objeto, e essa vaporização fazia com que ele perdesse esses elementos, e assim foi constituído. O outro vídeo que eu falei da formação do planeta Terra tem a ver com o fato do planeta Terra ter, em algum momento, ou através dessas colisões aqui, que está se mostrando se a maneira com que os planetas se formaram mesmo, ou através da colisão dos planetesimais, que aqueceu o planeta e ele foi perdendo aqueles elementos do vídeo anterior, ou na formação da Lua, que também fez um grande aquecimento. Se você junta esses dois artigos, muito provavelmente são essas repetidas colisões com outros objetos que fez com que a Terra perdesse não só elementos voláteis, mas também aqueles outros elementos do outro vídeo, que à medida que ia esquentando, você ia perdendo determinados elementos. Assim você explica por que a Terra é empobrecida em elementos voláteis, é empobrecida naquela lista que eu falei de elementos e é enriquecida em outros elementos, como por exemplo o índio. Então, se você pegar esses dois vídeos, você monta mais ou menos como o planeta Terra se formou ou se moldou como ele é hoje. Será que vocês conseguiram entender? Não tem muito a ver com astronomia, isso aqui são dois vídeos basicamente de geofísica, mas a geofísica e a geologia planetária ela serve para isso. A gente estuda outros planetas, entende como o sistema solar se formou para entender como o nosso planeta se formou. Eu espero de coração que não tenha ficado confuso para ninguém. Se ficou, por favor, deixa aí nos comentários, que é um tema que eu gosto muito de conversar. Então deixa aí nos comentários o que vocês não entenderam sobre tudo isso. Tá? Eu vou deixar os artigos, o artigo na Nature, os dois artigos da Nature, no vídeo anterior e nesse vídeo aqui, para vocês poderem consultar, ler, tentar entender. Qualquer coisa, por favor, deixe nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, apoia.se/SpaceToday, Science Vlogs Brasil. Todos os links na descrição. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!